Gente, eu tava trabalhando, parei agora pra olhar o celular e tá cheio de mensagem sobre esse ataque nojento do Pablo Marçal contra mim e meu pai. Ele insinuou numa entrevista que meu pai morreu por minha culpa, que eu deixei ele aqui doente e fui estudar nos Estados Unidos. É uma falta de caráter absurda, é perverso, é nojento mesmo. Esse é um assunto muito difícil, mas eu vim aqui esclarecer pra nenhum cretino usar a história do meu pai contra mim novamente. Eu cresci numa família muito, muito humilde, e meu pai sempre foi a pessoa que mais acreditou em mim. Ele era um cara bom, era um homem brilhante, mas infelizmente era bipolar, não foi diagnosticado, não foi tratado, e ao longo da vida foi se tornando alcoólatra também. Quando eu era adolescente, ele começou a usar crack e as coisas pioraram muito. No fim, ele tava sofrendo demais. Na mesma semana que eu fui aceita em Harvard, ele cometeu suicídio. Foi o momento mais difícil da minha vida. Mas eu tava aqui quando ele morreu, não tava fora. Então essa baixaria do Pablo Marçal sequer faz sentido. Eu era muito nova, sofri muito e cheguei a desistir de ir pros Estados Unidos. Eu fui, mas nunca deixei de cuidar da minha família. Com uns 8 anos eu tava num país estranho, estudava o dia inteiro e trabalhava à noite como babá pra mandar dinheiro pra minha mãe. Pablo Marçal, com essa mesma idade, fazia parte de uma quadrilha de roubo de banco. Meu pai teve uma vida muito difícil, mas foi e segue sendo meu maior exemplo e meu maior incentivador. Eu segui em frente com a certeza de que ele me acompanha e tenho orgulho de tudo que nós fizemos pra eu chegar até aqui. Eu nunca fiz nada que envergonhasse a minha família. Será que o Pablo Marçal pode dizer a mesma coisa? O ataque dele não é por acaso. Ele tá descontrolado, porque falou que eu não podia ser prefeita por ser mulher e achou que eu ia ficar calada. Eu respondi listando os crimes dele e ele baixou o nível ainda mais, porque não tem resposta e não sabe lidar com a verdade. Eu já comprei briga com muita gente poderosa, rebati muita mentira, enfrentei muita coisa pra chegar até aqui. Não vai ser esse sujeitinho que vai me intimidar. Acho que já deu pra perceber que hoje vamos falar do coach mais gospel desse país. E além dos títulos que já possui, agora quer o de prefeito da cidade de São Paulo. Todos os pré-candidatos vêm participando de sabatinas. E nosso querido Marçal vem causando polêmicas por todas que passa. Não dá pra estranhar muito que ele faça isso, já que ele ficou conhecido por ser coach e não pela sua vida política. Aqui a gente vai ver apenas a parte que ele fala sobre a dependência química e os absurdos ditos sobre o pai da também pré-candidata Tabata Amaral, na sabatina realizada pelo site UOL. Vale deixar muito claro que esse vídeo não é uma conversão de votos do coach pra Tabata, e nem um vídeo de apoio às ideias dela. Então bora subir esse monte e orar pra não ficarmos presos em cima dele, já que pro coach aqui, isso não é um problema. Pablo, pra ser prefeita da cidade precisa ser casada e ter filho? Não, claro que não. Por que o senhor falou isso nas suas redes sociais, naquele jogo de cartas, né? Gostou? E aí você pegou legal, a carta. Não gostei como mulher de ouvir aquilo, não, né? Mas a carta você gostou ou não? O seguinte, abri a carta da Tabata, aí o senhor virou e falou, ela não sabe o problema de um casamento, ela não sabe um problema de ter filhos, ela não tem condição, não dá conta de cuidar dessa cidade. Faltou eu falar. Não foi machista essa frase? Às vezes, até te peço perdão se você achou isso, mas faltou falar que ela não empreendeu, não pagou milhões em impostos, que ela é uma garota, ela fez uma postagem. Olha, sabe quem também não paga imposto? Ricos. Por acaso você já viu alguma vez um pobre sendo preso por sonegar imposto? É difícil, né? O pobre mal tem dinheiro pra se alimentar, quem dirá pra sonegar o imposto. Hoje eu sigo ela, eu acompanho tudo que ela faz. Eu acho ela uma garota brilhante. Ela ainda, só um pouquinho, ela ainda é uma menina, ela ainda é uma menina. Ela mesma escreveu lá, né? Se alguém estiver assistindo, às vezes vai até editar, mas dá pra ver que edita. Ela com orgulho falou, sou uma garota e tal. Eu acredito que o problema da cidade de São Paulo é de gente que aguenta pancada. Os aliados do Nunes... Mas é preciso... Tipo coach, que aguenta porrada. A prefeitura precisa de pessoas que consigam aguentar porrada tipo coach. Eu achei que a especialidade que você tem era de prender pessoas em cima do monte. Precisa ser casada e ter filho? Eu já respondi, falei que não. Eu respondi na hora que você fez a pergunta. Então foi um erro que ela fala? Você se desculpou a ela por isso? Não, não, vou te falar porque... agora é o contrário do que o senhor disse lá no vídeo. Não, eu não falei que precisa disso, falei que ela é uma garota e tem que amadurecer. Inclusive, vocês são mulheres brilhantes, você tem sua carreira, então sim, eu respeito as mulheres, eu tenho minha filha, Isabela, de 2 anos, eu tenho a minha esposa, que eu casei virgem com ela, minha única namorada. Eu tenho minha mãe, que desde quando meu pai divorciou, eu sustento ela. Eu tenho a minha irmã, que um homem canalha, né, colocou um filho na barriga dela. Mulheres têm que ser sustentadas? As que precisam sim, tem as donas Marias que não tem como, elas precisam de ajuda. As que não dão conta, as que querem, podem fazer o que quiser. Mas homens não precisam Deixa eu só terminar, porque é um assunto delicado, aí é um homem contra 3 mulheres. Se eu terminar a linha de raciocínio, você calça... Tadinho do coach oprimido, quer dizer, tadinho do macho oprimido. O macho tá se sentindo ameaçado por 3 mulheres, gente. Tadinho, vamos ser compreensíveis. Não tem contra aqui não, é uma conversa. Então, agora, deixa eu terminar. Eu pedi pra terminar, Raquel. Dizendo que sustenta sua mãe, sustenta sua irmã. Não, na verdade eu aposentei minha mãe e ajudo elas até hoje. No que preciso foi, elas têm a minha proteção e eu vou pra cima, mato e morro por causa delas. Então é o seguinte, a Tabata foi um pouco injusta comigo. Na hora que chegar a vez dela, pergunta se não foi eu que chamei ela pra conversar no WhatsApp, chamei ela. Eu com muito respeito, trato ela com respeito.
E aí depois disso ela... Vocês vão ver como ela foi injusta com esse crápula depois do que ele disse sobre ela e sobre a morte do pai dela. Foi lá e criou ilação, que eu sou estelionatário. Isso aí ela cometeu um crime, artigo 138 do Código Penal, que é imputar crime falsamente a outra pessoa. Ela ficou fazendo essa ilação. Eu não sou estelionatário e nem eu sou. Eu não sou bandido. Eu não tô devendo nada pra ninguém. E aí que tá o detalhe. Ela forçou a barra. Só que nisso vocês não... Mas não quem começou? O senhor disse quem o começou seguinte, não, eu só falei que ela precisa amadurecer. Mas se ela candidato, quiser... só um minutinho, Não, é o Carol. seguinte, qual o problema que o mundo tem de entender que na minha visão a pessoa precisa aguentar o trampo? Candidato, o senhor Ouvir disse o verdade seguinte, e falar, o senhor não, tá disse bom. o seguinte, abre aspas, eu também tive um pai que foi alcoólatra, mas a família ajudou e ele deixou o alcoolismo. Já o pai dela, ela foi para Harvard e o pai dela acabou morrendo. Quando o pai da candidata Tabata se suicidou, ela estava no Brasil, ela ainda não tinha mudado para Harvard. Por que o senhor mentiu? Não, eu não menti. É porque se ela estava aqui ainda e ele morreu, é pior ainda para ela. Porque meu pai já sofreu disso por 30 anos e a gente não largou ele. Você sabe por que a pessoa vai para a situação de rua? Porque a Mas família o senhor- abandona. Agora, Dados tirados da onde? Fonte Cabeça Vozes da Minha, Arial 12. você não sabe o real estado da casa dela. Ela pode falar o que ela quiser, ela vai falar, beleza, você tá tomando a dor dela. Ela cometeu um crime contra mim, artigo 138, eu não vi você me defendendo. Eu não estou tomando a dor dela. Não, eu tô você não me dizendo defendeu. o que Inclusive, o eu conversei senhor- com você no WhatsApp sobre isso. Estou dizendo o que o senhor disse. Não, então. O senhor disse que o pai dela Tá bom. morreu. Não, então tá bom. O porque pai, ela foi tava pra aqui? Harvard. Se ela tava aqui, é pior ainda. Se ela tava aqui, é pior ainda. papel da mulher cuidar da É pessoa papel doente de todo da ser família? humano cuidar de todos os seus pais. Na Bíblia fala pra você honrar seu pai e sua mãe. Sabe o que você faz com a Bíblia? É interessante porque... Mas não tem que ser mais cuidadoso nessas palavras? Porque assim, eu o senhor acredito tá que sim. aqui querendo participar Vocês, de na de vez uma que ela vier, vocês vão candidatura. falar com ela sobre o artigo 138, que ela cometeu um crime contra mim? Vocês vão falar? Ela não está entre os quatro Então primeiros pra que da nós Datafolha. vamos falar da Tabata? Eu tenho uma dúvida, Isso é candidato. muito importante, o candidato. senhor falou Nós que... estamos Sim, falando- eu já nós respondi. Candidato, nós eu já estamos- respondi. O senhor está não, falando agora nós que ela estamos falando que ela que da ficou mulher. forçando. Tem duas falas suas. Primeiro, essa da carta que o senhor mesmo reconheceu. Sim. E a outra, que foi essa, que foi um dos momentos mais delicados da vida dela, Sim. quando o pai dela cometeu suicídio. Uma pena. Ela estava no Brasil. Pior ainda. O É senhor pior ainda. falou durante uma entrevista, não está faltando um pouco de responsabilidade? Eu tô responsável, eu seus. falei, ué. Na verdade, o que falta pra esse cara é vergonha na cara. Tomem cuidado com quem vocês escolhem na hora de votar, porque senão uns crápulas desse acabam sendo eleitos. É uma canalice imensurável você utilizar um assunto tão sensível desse como arma pra ganhar uma eleição. E eu acho que a gente nem precisa falar, mas enfim, vamos repostar que a família não tem culpa quando uma pessoa comete um ato tão radical como esse. Existem famílias que sofrem uma vida inteira com a dependência química ou com problemas emocionais de pessoas que acabam tirando a própria vida. E essas famílias acabam carregando uma culpa enorme pro resto da vida por se culpar por não conseguir salvar essa pessoa. Então esse cara que utiliza de um discurso canalha e covarde desse não merece nem de longe nem um pingo de seriedade na sua candidatura. Inclusive o terceiro vídeo aqui do canal, ele fala exatamente sobre dependência química. É um react sobre a Gabriela Abdala que pertence à mesma corja que esse daí. Mas eu já respondi, ué. O que tá faltando de O senhor responsabilidade? é mais bem A família é votado entre responsável, homens não. do que entre mulheres. Eu O senhor sou mais acha que- seguido por mulheres. O senhor acha que é Isso resultado deixa eu te desse tipo explicar de uma fala? coisa. Não, vocês estão criando isso aí. Sabe o que é interessante? Deve ser 60%. Candidato, o senhor acabou de dizer que a família é responsável quando uma pessoa Toda se família é mata? responsável pelos seus. Sim, senhora. Quando uma pessoa se mata? Sim, senhora. Independente do drama Ninguém familiar mata que do tiver nada, envolvido. ninguém se mata do nada, ninguém entra no vício do nada. A coisa que eu mais ajudo é tirar as pessoas dos vícios. As pessoas que estão abandonadas nas ruas é porque a família abandonou essas pessoas. Não foi porque ela decidiu amanhã eu vou morar na rua. Ninguém começa a virar mendigo, ninguém é suicida de véspera. Pablo, mas... Só um pouquinho. E mais uma vez, a fonte é Vozes Cabeça da Minha. As pessoas, elas vão tomando a decisão pelo afastamento das pessoas que ela mais ama. Eu sei como é que um vício funciona. E quando eu disse isso em resposta à nojeira que essa menina criou.
Ela Nojeira é uma pessoa dessa falar esses absurdos de uma doença como a dependência química. E o pior é esse tipo de gente ainda falar que teve um dependente químico na família e mesmo assim manter esse tipo de opinião. A questão de um dependente químico, quando ele vai parar na rua, vai muito além da família. A pessoa que passa por isso, ele tá sob o comando de uma doença. E existem famílias que sofrem a vida inteira por conta da dependência química de um familiar que tá morando na rua. ela imputou um crime falsamente à minha pessoa. E eu não vi vocês tomando dor em relação a isso. Esse é o problema do Brasil. Você valida uma pessoa que está errada, que comete um crime porque você é do mesmo sexo? Esse é um se ela detalhe tivesse muito falado simples. ao vivo, se ela tivesse numa entrevista ter falado que o senhor matou o seu pai. Tudo bem, eu vou falar, beleza, você é da polícia? Não é, eu sigo minha vida e vou continuar. Mas o que está em jogo é a prefeitura, o problema é esse. prefeitura de São Paulo. Mas é claro que esse tipo de gente vai agir assim. Eles não têm amor nem por eles mesmos. Quem dirá por um familiar, seja pai, seja irmão, seja mãe, seja lá quem for. São pessoas que não ligam pra vida. São pessoas que ligam pro dinheiro. Então, até o momento em que falar sobre uma dependência química de um familiar der lucro, ele vai exaurir isso. Então, se a prefeitura de São Paulo, esse assunto nem precisa mais discutir aqui, só tem 9 minutos pra gente discutir. Mas o que eu gostaria de esclarecer, o senhor falou que diz que ela é despreparada, que ela não aguenta o tranco. Não aguenta, por isso que ela ficou nessa choração aí. E aí o senhor disse que a credencial que o senhor tem a apresentar é o fato de pagar milhões em impostos, isso credencia para ser prefeito. Isso é palavra sua. Agora, o fato isso dela... é palavra sua. O senhor falou que paga milhões em impostos. Não põe palavra na minha boca, não. Eu falei que ela é imatura por N motivos e que ela poderia empreender e fazer isso também. Tanto é que ela, no vídeo dela, fala... Eu que trouxe milhões. Não, todo político é jumento do povo. A lei que manda ela trazer milhões, não foi ela que conquistou milhões. Só que as pessoas amam ouvir storytelling, amam ouvir, nossa, ela trouxe milhões pra nós. Não, isso é vinculado na lei. Inclusive, eu sendo prefeito, eu vou virar jumento do povo, pra levar recurso pra todo mundo. O tempo tá correndo. Eu acho que a parte de virar jumento já foi ultrapassada. Mas enfim, segue o baile. A gente tem uma pergunta do Raul Justilores, que ele é o nosso colunista de cidades, Posso e ele tem uma pergunta. Posso só pedir falar de Cracolândia antes disso? Tá, vai lá, rapidinho. Porque ele tava falando da dependência química, que seria a responsabilidade da família. Nós temos um problema grave na cidade de São Paulo, que é a Cracolândia. O senhor está dizendo que é a responsabilidade de cada familiar, com certeza. cada família que tem ali, que deixou aquelas pessoas ali na Cracolândia. Qual seria a sua solução como prefeito de São Paulo para resolver a Cracolândia? Talvez fazer igual o candidato que ele apoia, o idiota do Bolsonaro, que achava que a solução para a cidade de Deus era atacar uma bomba e matar todo mundo explodido. Pessoas como família, porque essas famílias já desistiram deles. Esse é o problema. 63 mil pessoas na rua, cara. Se eu tivesse 20 Felipe Sabarás com a Arca, que é uma ONG que tirou 3.500 pessoas, no máximo em 2 anos a gente tira todo mundo. Só que o que acontece? Dos 111 bilhões de reais, 1 bilhão é dedicado... Meu camaradinha, não vamos cair nesse tipo de discurso que em até 2 anos a Craco tá resolvida, né? Primeiro de tudo, que existem dependentes químicos que não conseguem se livrar do vício. Então você precisa aplicar uma redução de danos para essas pessoas. O que hoje temos várias ONGs e também não ONGs, mas grupos que se mobilizam para poder abraçar essa causa e lutam por uma redução de danos digna dentro da Cracolândia. Algumas ONGs que fazem de tudo para as pessoas não saírem. Por acaso as senhoras e senhoritas sabem que existe uma ONG chamada a Craco Resiste, para fazer com que a Cracolândia continue existindo e tem destinação de dinheiro público para essas pessoas? Eu acho que isso não faz sentido. As pessoas não sabem o que é 1 bilhão de reais. Só quem deu... As pessoas não sabem que são destinadas bilhões de reais para essas ONGs, né? Bora lá que eu amo quando essa galera dá esse tipo de gafe. Para vocês entenderem o que a gente vem dizendo nesse canal há tempos sobre o discurso dessa galera, que é muito bem preparado e muito bem feito para te enganar, vamos trazer aqui uma mentira que ele está falando aqui. Primeiro, que a Craco Resiste não é uma ONG, é um grupo de pessoas que militam em favor da redução da violência policial na Craco e luta inclusive para aplicação de medidas de redução de danos lá dentro. Essa ONG que ele está se referindo nem CNPJ possui. Então me diz, como que uma instituição que não é uma instituição, uma ONG que não é uma ONG, ou seja lá o que for, que não tem nem mesmo CNPJ, vai receber verbas públicas? Você conseguiria receber uma verba pública na sua casa apenas dizendo que você está ajudando a Cracolândia? Só para deixar claro aqui o tipo de negócio que esse cara tá falando, o movimento social, a Craco Resiste, estava na
mesma CPI que investigava o padre Júlio Lancelot. Então, assim, só para vocês terem ideia que essa galera aqui tem um discurso muito bonito, muito bem preparado, que parece que tudo que eles falam é pura verdade, mas não passa de pura artimanha política no seu discurso. Ele é um covarde e tá fazendo tudo isso para tentar ganhar as eleições aqui em São Paulo, porque ele sabe que nem nas primeiras colocações ele estava nas pesquisas. Por conta de fazer R$1 bilhão, você que está assistindo, a diferença de 1 milhão para 1 bilhão mais ou menos é que 1 milhão convertido em segundos leva 11 dias. 1 bilhão leva 31 anos, pra você entender a dimensão. E Então, só pra gente entender a dimensão também aqui desse exemplo esdrúxulo, dessa manipulação de discurso, que é o que eu tô falando pra vocês, a diferença é que você fazer essa comparação com dinheiro e você fazer essa comparação com o tempo, é que talvez muitas pessoas que assistam esse vídeo ou vejam o discurso dele alcancem os 31 anos de idade. Mas eu quero ver quantos vão conseguir alcançar R$1 bilhão ou 1 milhão que seja, sem enganar outras pessoas com discursos ridículos, falaciosos ou apenas pagando de coach pela internet. a gente tem dedicado energia para quem? Para algumas ONGs que não querem que as pessoas saiam. É política pública manter as pessoas na rua. Só que eu, prefeito, eu não vou admitir isso nunca. Ninguém vai ser tirado à força. Mas eu vou convencer, isso é uma dor que está no meio do meu peito. Eu sei que o abandono começa dentro de casa porque as pessoas não têm ferramentas para suportar isso. Ó, vamos abrir a pergunta aqui. Quem participa conosco também do Sabatina é Raul Justilores, que é o nosso... Pablo, e eu espero do fundo do meu coração que o povo paulista não admita por nada que você ocupe um cargo de prefeito dentro dessa cidade. Vamos abrir os olhos porque as eleições municipais de 2022 vão ditar muito do que vão ser as eleições de 2026. Então votem consciente, não acreditem em qualquer coach que cai na frente de vocês se dizendo o candidato que vai salvar a nação. Em 2018 a gente já caiu nessa falácia no governo federal e a gente não pode começar a regredir agora que nós estamos conseguindo nos livrar. Então vamos fazer o seguinte, vamos levar o Pablo apenas como um coach ridículo e que só serve de chacota na internet? Fica muito melhor. Se a gente levar quem não é sério a sério, nós podemos acabar causando problemas muito maiores, como por exemplo a opinião desse crápula sobre dependência química. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para você não perder nada do que nós postamos, porque se nós temos uma missão nesse canal é a de não permitir que discursos como esse sejam propagados por aí e caiam na graça do povo. Nos vemos na próxima. Tchau!